Ficção, fantasia ou realidade? Dormindo ou acordado? Passado, presente ou futuro? Seres extraterrestres, sobrenaturais ou apenas seres humanos? Esses tópicos, esses temas, esses elementos todos e muito mais estão presentes na icônica série The Twilight Zone. Tô falando da original, que surgiu, lá no finalzinho da década de 50 e revolucionou a série de TV, revolucionou a televisão, a forma de se contar história, de se contar histórias misteriosas. E o seu primeiro episódio, o piloto, já foi responsável por explodir diversas cabeças e influenciar muitas e muitas outras obras por aí. E afinal de contas, que diabo de série é essa? An area which we call the Twilight Zone. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje, para finalmente voltarmos a falar sobre The Twilight Zone, uma das minhas séries favoritas, uma das maiores séries já criadas, uma série importantíssima. Já tivemos outros vídeos sobre The Twilight Zone aqui no canal, tá? Dá uma procurada por aí. E agora, qual que é o meu objetivo aqui com esse vídeo? É a gente fazer uma série de vídeos, isso também depende de vocês. Já deixa o seu like, já comenta, já compartilha, dá uma visualização pra gente falar sobre outros episódios de The Twilight Zone. Tem vários outros muito bons que eu quero trazer pra cá. E eu já vou começar com aquele que foi o grande piloto, que foi o episódio que já impressionou a audiência, né, que já deu gás ali para vários outros episódios, fez com que a série fosse um sucesso, né? A primeira série, The Twilight Zone, tiveram remakes, né, na década de 80, teve filme, teve aquela produzida pelo Jordan Peele, que eu particularmente não gosto muito, e aqui a gente vai focar na original, criada por ele, o roteirista, o homem, Rod Serling, que também era ali o narrador, sempre de comecinho, sempre de final. Então o cara era um verdadeiro gênio por conceber muitas dessas histórias, esse conceito, trazer, né, a ficção científica em forma de thriller, de suspense, aquela coisa do desconhecido, trazendo vários elementos de tempo, de criaturas, enfim. Era uma coisa que, se até hoje explode a nossa cabeça, se até hoje, né, são histórias e personagens extremamente intrigantes, imagine no final da década de 50, na década de 60. Eu só queria dar uma contextualizada rápida aqui, que apesar desse episódio que a gente vai concentrar no vídeo de hoje ser o primeiro, o piloto de The Twilight Zone, a gente tem um episódio 0 chamado The Time Element, que seria a primeira empreitada do Rod Serling na ficção científica. Inclusive, esse roteiro de The Time Element ficou debaixo do tapete ali durante um tempo, porque a galera não acreditava muito naquela história. O Alfred Hitchcock ia ser o produtor, acabou não dando muito certo e coisa e tal, e o negócio ficou estacionado durante tempo. O Rod Serling tava pensando, esse negócio de ficção científica na televisão não é muito pra mim não. Porém, um tempo depois, um produtor novo na área ali, o Burt Granett, chegou lá na CBS, deu uma olhada naquele roteiro de The Time Element e falou: o quê? Isso aqui é sensacional, rapaz, isso aqui é revolucionário, vamos produzir, vamos fazer. Foi aí então que em novembro de 1958 estreava isoladamente ali como um pilotão teste mesmo, o The Time Element, que chamou muita atenção, muita gente gostou, outras pessoas ficaram confusas, né? O que diabo era aquela história, o que aquilo queria dizer, porque a ficção científica, para muitos ali, era algo extremamente novo, era algo que muitos não tinham nem ouvido falar. E foi por causa desse The Time Element que aí, finalmente, Rod Serling tinha ali o passe livre para produzir uma série de ficção científica com episódios antológicos, contando ali histórias diferentes, histórias com plot twists, revelações, personagens misteriosos e trabalhando com
diferentes elementos. Era aí que surgia The Twilight Zone. E aí, quase um ano depois, em outubro de 1959, finalmente estreava o episódio Onde Estão Todos? Esse sim, o episódio oficial que dava início ali àquela nova série que ia chamar um pouquinho de atenção ali, com o roteiro dele, Rod Serling, já ali responsável pela história do primeiro episódio. E o Serling foi o principal roteirista, tá? O principal criador das histórias ali das 5 primeiras temporadas. As temporadas principais, digamos assim. A direção desse primeiro episódio, que é uma ótima direção, é do Robert Stevens, protagonizado pelo ator Earl Holliman, que inclusive tá vivo até hoje, o Earl Holliman, tá? O cara tá com 95 anos de idade, que também faz um trabalho sensacional nessa estreia. Ah, e aqui a gente começa com a premissa e com os spoilers, tá? Se você não quer saber mais nada desse primeiro episódio, vai lá, procura, assiste, dá aquela navegada por aí, depois você volta aqui. Nesse primeiro episódio aqui, a gente já começa com a narração do Rod Serling, lembrando que depois ele aparece ali de terno, gravata, né, falando ali um pouquinho, é uma coisa breve, iniciando e concluindo ali, tendo quase que uma lição de moral no final de alguns desses episódios. Aqui ele ainda não aparecia, era mais a narração mesmo. Um homem chega ali meio desnorteado, meio correndo em uma pequenininha cidade, né? Ele parece estar meio desorientado e ele vai procurar pessoas, né, para se informar, para saber onde ele tá, para saber onde que vai ser a festinha, coisa e tal. Esse maluco não encontra absolutamente ninguém. Ele vai numa vendinha, tomar um café, comer um negocinho, ele fala, ó, tem dinheiro, tem $2 naquela época comprava um carro, né? Comprava um Chevette. Falou, ó, tô com $2 e não sei quanto aqui no bolso, tá? Eu vou pegar aqui um negócio pra comer. Ninguém aparecia. E esse cara roda, e roda, e roda. E são minutos e minutos a fio ali, principalmente na primeira metade desse episódio. Lembrando, né, essa primeira temporada, por exemplo, os episódios tinham 20 e poucos minutos. Eram episódios papum, né? Esse aqui tinha no máximo ali 25 minutos. O carisma do Earl Holliman fazendo aquele cara meio desnorteado e falando com ele mesmo e levantando várias teorias e vai pra um canto, vai pra outro, ele fala, cadê esse povo, né? Ele fala pra câmera uma certa hora, Onde Estão Todos? Que é o nome do episódio. E a direção do Robert Stevens consegue manter a gente preso e consegue manter aquela sensação de estranheza, de mistério, curiosidade e paranoia, porque a paranoia do personagem vai evoluindo, né, gradualmente com o passar ali dos minutos, né, que a gente tá falando um negócio rapidinho, mas existe uma evolução psicológica desse personagem que é muito compreensível, porque assim, no início ali, quando ele tá ali no começo da exploração dele, ele tá de boa, ele tá de bom humor, ele tá sorridente, né? Só que ele vai ficando mais preocupado, né? Ele vai falando assim, rapaz, eu acho que eu tô sozinho, né? Ele entra numa vendinha e aí tem ali nos estandes, né, o último, The Last Man on Earth, né? O último homem da Terra, né? A história ali, aí ele pensa, será que tá acontecendo comigo isso? Será que eu sou o último homem no planeta Terra? Será que todos se foram, acabou? Será que teve uma grande bomba, né? Explodiu tudo, só que tá tudo tranquilo, tá? Não tem destruição, não tem fogo, não tem cinzas, né? Então o cara, ele vai levantando essas teorias aí. E reparem como em alguns momentos a direção observa aquele personagem como se ele estivesse sendo observado. Mas não, é só a câmera em determinados pontos, ângulos, até que ele começa a se questionar, será que eu tô sendo observado? Será que tem alguém me assistindo? Tem sim, rapaz, tem sim, nós estamos te assistindo. O rapaz não lembra quem ele é, da onde que ele veio, não lembra nem a hora que ele acordou, ele só lembra que ele estava andando pela estrada até chegar na cidadezinha. Mas o nosso rapaz perdido e solitário enxerga de longe uma silhueta, num carro. Ele já fica cheio de esperança e tal, vai correndo para esse carro e era apenas um manequim.
O manequim que ele conversa ali, ele fala, nossa, né, você é meio durinha, né? Não, amigo, calma, é uma boneca. Esse episódio trabalha muito com silêncio absoluto também, porque quando o cara ele não tá tagarelando com ele mesmo e levantando as hipóteses, ele fica em completo silêncio, andando por vários lugares. O silêncio ele é quebrado de maneiras diferentes em determinados pontos dessa história, como um telefone tocando de repente, né? As velhas que assistiram lá no final da década de 50 deve ter dado um pulo no teto nesse momento. E aí ele vai atender, mas o telefone é uma secretária eletrônica ali que não responde o rapaz. Ele vai sair da cabine de telefone ali, ele acha que tá preso, ele fica desesperado, ele tem um ataque de pelanca lá dentro, mas não. Ele só não conseguia abrir a porta, era só puxar mesmo. O cara, nesse ponto da história, já estava tão desesperado e paranoico, provavelmente já teria passado algumas horas ou alguns dias e ele nem percebeu. A gente tem que destacar também a trilha sonora, que é fenomenal, que é muito bem equilibrada nesse episódio, que ou ela não está presente, ou ela tá bem mais de boinha, ou quando o bicho pega e o desespero interno do personagem toma conta, aí ela fica cada vez mais espalhafatosa. O rapaz, depois de rodar e questionar e tá cansado fisicamente, tá cansado psicologicamente, ele não encontra ninguém no diabo daquela cidade. Ele vai até um cinema, ele vê ali um cartaz da Força Aérea e ele olha a roupa do cara que tava lá na Força Aérea e olha pra roupa dele, um macacão, era o mesmo macacão. Ele fala, então peraí, será que eu sou da Força... Meu Deus, será que eu sou da Força Aérea também? Tem uma cena maravilhosa desse episódio, né, que o projetor começa, né, um filme ali com um avião e tal, e ele fica deslumbrado. Ele fala, opa, se alguém ligou o projetor, tem alguém lá. Ele vai correndo até o projetor, e aí quando ele vai correndo, ele impacta com o espelho, né, como se ele estivesse impactando com ele mesmo, e causa um efeito de duplicidade e quebra instantânea ali do cara, da persona dele, do psicológico dele. Nisso, nosso querido protagonista solitário caminha ali pelas ruas, dá 3 passos, cai, dá 2 passos, cai. O que esse cara cai não é brincadeira. Imagine você ser o último homem do planeta e você morrer caindo, porque você não conseguiu andar, porque você tropeçou 10 vezes seguidas. Seria um pouquinho humilhante. Mas aí, nosso rapaz, desesperado, cansado, deprimido, né, ele começa a pedir, me ajuda, me ajuda. Ele vai apertando um botão, né, me ajuda, e aí, finalmente, a gente tem, saindo do foco daquele personagem, uma sala cheia de caras do exército, da aeronáutica e coisa e tal, observando aquele cara pedir ajuda. Descobrimos que o nome do nosso rapaz é Mike, e ele sim, está participando de um experimento. Ele está sendo observado, né? Na verdade, ele não está naquela cidade, ele não está correndo por um monte de lugar ali, não. Ele está numa cápsula, sendo monitorado, com os eletrodos ali, né? E tendo alucinações e coisa e tal. Os poderosões comentam entre si que Mike já está há mais de 484 horas sozinho naquela cápsula. E como é uma espécie de simulação, experimento, né? Ele está há 484 horas naquela cidade sozinho e correndo pra lá pra cá feito um doido. Mas Lucas, por que diabos mesmo é esse experimento aí? Bem, os nossos senhores ali responsáveis por aquele experimento nos dizem que na verdade aquilo é um teste para a viagem na Lua, né? Corrida espacial, coisa e tal, 59, né? Uns anos depois, um tempo depois é que ia ter a viagem para a Lua e tal. E aqui em Twilight Zone, meu amigo, era apenas uma projeção, né? Era apenas... Tava ainda no campo dos testes, né? Será que vai rolar mesmo? Será que vai acontecer? Então aquilo era um experimento. Um experimento para deixar o rapaz, o cabo ali, a cobaia, né? Completamente sozinho para ver a resistência dele à solidão. Se no espaço, na viagem real para a Lua, o astronauta, ele teria capacidade de ficar sozinho, né, por semanas, por, quem sabe, meses.
E nesse final tem vários questionamentos, né? Eles quebram aquela lógica inicial do episódio, que é muito boa, né? Essa coisa da solidão, do isolamento, do mistério, né? Quem é aquele cara? Por que aquilo tá acontecendo? Cadê todo mundo, né? Mas eles falam que, ó, a gente pode dar jeito em tudo, né? A alimentação, os recursos ali, a tecnologia, nave, não sei o quê, mas tem uma coisa que a gente ainda não conseguiu dar jeito para essa viagem: vencer a solidão, né? Quando, provavelmente naquela altura do campeonato, eles já deviam ter feito vários testes, né? Mas a solidão sempre pegava as cobaias, eles sempre enlouqueciam, entravam em estado de pânico, de paranoia. E aí é engraçado, porque mesmo assim, mesmo o cara saindo da cápsula ali, todo desnorteado, e suando, e chorando, né, ele vira pro poderosão lá, pro general, e fala: ô, desculpa, né, eu não consegui. Ele fala: ó, tá tudo certo, tudo bem, mas da próxima vez você estará realmente sozinho. Ou seja, naquela hora ele achava que estava sozinho, mas ele não tá. Tá certo, meu amigo, hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem a internet, manda um e-mail, faz aquela chamada de vídeo, você pode estar na Lua. Black Mirror provou aí que às vezes você tá aí no espaço, não só Black Mirror, né, tantas outras obras de ficção científica, mas dá pra conversar. Mas pra você ver essa coisa do tempo, né, estamos falando de uma obra de 1959, como eles conseguiam prever muitas coisas, mas outras coisas eram meio inimagináveis ou eram um pouco difíceis de conceber, né? Então, olha só, a solidão é realmente uma coisa assustadora? É, mas nesse caso aqui, para os parâmetros de hoje, dá para resolver. A não ser que a tecnologia nos traia. Lucas, o cara tá lá a centenas de milhares de quilômetros do planeta Terra, a comunicação falha e ele tá sozinho. Aí eu vou te falar que Twilight Zone está completamente correto. E uma hora esse cabra pode, né, pirar da cabeça, a não ser que ele esteja muito bem aqui, né? Bem, no fim, Mike, ali meio ainda, né, bobão, ele olha pra Lua, a Lua olha pra ele, né, e ele fala pra Lua: ó, não saia daí que eu já tô indo te visitar. E esse é o episódio Onde Estão Todos, o primeirão, o piloto de The Twilight Zone. Eu quero trazer aqui também o The Time Element, tem vários outros, eu fiz uma lista de 12 episódios que eu quero fazer esse tipo de vídeo, eu quero relembrar, eu quero debater sobre, né? Esse aqui, basicamente, tem a questão da viagem à Lua, da tecnologia, mas o que pega é o aspecto da solidão, é como a solidão ali quebrou o cara e deixou ele daquele jeito, e criou o terror ali daquele personagem. Mas, para isso, mais uma vez, assista esse vídeo. Ah, Lucas, eu vou ver esse vídeo 2, 3 vezes. Maravilha. Deixa seu like, compartilha, que eu quero fazer essa série, quero trazer, né, mais episódios, também depende de você. E aproveitando para te lembrar, caso você ainda não tenha, ó, primeiro link na descrição, o meu livro de ficção científica, que também tem fantasia, que é um épico, né, que se passa em outro planeta, uma história viajada, cheia de personagens aí malucos, bizarros, heróicos, anti-heróicos também. O Supremo Mafaroto. Está procurando uma leiturinha aí? Pouco mais de 300 páginas, uma leitura fácil? Te recomendo aqui no link na descrição, depois você me conta o que você achou. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, tô aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir, caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.